Agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o cara que bate, tipo, natural, 600 de texto. Se ele começar a tomar uma texto aí, ele precisaria tomar numa dose a mais, tipo, maior do que, sei lá, um cara que teria uma texto natural mais baixa para ter uma resposta ou não necessariamente? Deu para entender mais ou menos a pergunta? Acho que ele tá perguntando assim, o cara tem 200 de texto, ele toma uma dose maior do que o cara que tem 800 de texto natural? É isso, Pra né, ter um Ben? resultado legal. Por exemplo, o cara natural sem nunca ter tomado nada, tá com 600 de texto, ele 600. quer tomar uma texto. Ele vai ter que tomar muito mais para poder ter mais resultado, porque ele já naturalmente já tem Sim. uma texto alta, Entendi. do que um cara que, por exemplo, com uma 200 de texto tomaria menos e teria mais resposta também, tipo, melhor por ter menos texto. Não, é que assim, são duas situações diferentes. O cara que tem 200 de texto, ele tá com deficiência de testosterona. Então, quando ele toma testosterona, ele não vai somar com aquele 200. Ele vai substituir aquele 200 por um padrão fisiológico, né? Não, bem Então, basta- acaba que a testo exógena, ela inibe o eixo e ela não soma com a testo endógena, né? Ela substitui. Então, o cara que tem deficiência de testo, na verdade, ele acaba substituindo aqueles 200 por uma quantidade maior. Normalmente, o que seria uma dose de reposição de testosterona para um cara jovem, tá? Para um cara jovem seria mais ou menos 100 mg de enantato por semana ou 100 mg de cipionato. Ou 100 mg de durateston, só que durateston é ruim de fracionar. É porque a quantidade de testosterona em 100 mg de éster, enantato, cipionato, é mais ou menos 70%, que dá 70 mg por semana, que é mais ou menos o que um homem produz por semana. Num teto, né? Sim. Num teto seria isso. Entre 50 e 70 mg por semana é a produção de testosterona. Então, como o éster ele ocupa um espaço na molécula ali, você tem 70 mg de testo em 100 mg de enantato ou 100 mg de cipionato. Então, isso seria uma dose de reposição, que normalmente, quando a galera usa deposteron, que é o cipionato, a galera usa 200 mg a cada... A recomendação, né, para TRT, cada 2 semanas, mais ou menos. Isso para um homem jovem. Para um homem idoso, aí normalmente a cada 3 semanas, porque o idoso ele tem uma excreção menor da testo, então ele tem que ele tem que usar uma dosagem menor por semana. Então assim, o cara que tem uma testo de 600, 800 nanograma, se ele usar 100 mg de enantato, não vai mudar nada a princípio, né? Talvez tenha um efeito muito pequeno. Então uma dose suprafisiológica para esse cara é acima de 100. Então, por exemplo, 125, 150. Tem estudo, no meu e-book Testosterona eu mostro esses estudos, que os caras usam lá diferentes dosagens de enantato em homens saudáveis. Aí eles usam doses de 25, apenas 25 por semana, 50, 125, 300 mg por semana e 600. Esse estudo é bem massa, né? Porque usaram dose suprafisiológica. Sim. E aí o objetivo era avaliar a dose e resposta. Quer dizer, se o esteroide ele gerava um ganho dependente de dose. E eles viram que sim. Ou seja, os caras que tomaram 25 e 50 não ganharam nada. Na verdade, o grupo que usou 25, eles tiveram uma tendência a perder massa muscular. Porque nesse estudo eles inibiram a produção testicular. Então, basicamente, quando o cara que usou 25 de enantato, ele estava num infrafisiológico. Uma dose infrafisiológica. E o cara que estava 50 estava ali, no limite, né, inferior. Aí quem usou 125 de enantato por semana, já estava levemente suprafisiológico. Lá no estudo, eles mediram 7 dias depois da aplicação. Então, a testo dos caras estava 570. Você fala assim, pô, mas 570 tá dentro do fisiológico, porque a testosterona fisiológica fica entre 300 mais ou menos e 900. Então 570 seria dentro, só que tem um detalhe, eles mediram 7 dias depois da aplicação. Já então o deu uma enantato curva. ele tem uma curva, você tem um pico ali no primeiro e segundo dia, daí ele vai caindo. Então eles mediram aqui. Então você tem um pico no início que é suprafisiológico, por isso que os caras ganharam 3 quilos e 400. Já decorei essa tabela aí. Então, com 125 de enantato por semana, um cara consegue ter um ganho de massa magra, né? Dali, na média desse estudo, foi 3 kg e 400. Com 300 mg, o ganho foi 5 kg e 200, né? A média de ganho. Cada grupo tinha mais ou menos 10 homens. E com 600 mg,
o ganho foi mais ou menos de 7,8 quilos de massa magra. Só que é cara que era primeiro ciclo, basicamente, né? Os caras nunca tinham usado hormônio. Por isso que foi um resultado expressivo assim. Então dá pra ver que... Só que assim, cara, 125 por semana... eu assim, na minha experiência prática... se eu voltasse a usar... Eu já usei 125, já usei 250, já usei 500. Uma dose que eu curti, assim, que eu achei muito eficiente pra ter uma mudança do físico legal, aproveitar bem, foi 250 por semana. A galera subestima o potencial de uma dose dessa. Assim, 250, 300 por semana de texto, dá pra tu brincar muito tempo em termos de evolução de físico, porque, cara, é uma dose 3 vezes acima do fisiológico. E tipo assim, a galera usa uma dose dessa, por exemplo. Qual que é o problema? A visão da galera é assim, tipo, usei 250mg de dura, ganhei lá 4, 5 quilos, cheguei no platô. O cara pensa, tem que tomar mais. Não, velho, tu tem que mudar a dieta. Tu chegou no platô, faz um cut. Dá um outro estímulo, né? Outro estímulo, faz um cutting, seca. Aquela massa muscular que você ganhou ali, tu vai consolidar e ainda vai perder gordura. É isso que eu fiz, eu fiquei fazendo dieta assim, o meu físico foi ganhando uma maturidade muito massa, assim, usando só isso. E dava pra fazer isso por anos, tá ligado? Porque assim, se você tem um limite natural que demora anos pra acontecer, né? Porque na teoria o limite natural vai demorar anos pro cara chegar num limite natural. Pra cada dose de texto, tu tem um limite que é bem longo também, ou seja, leva anos pra você explorar esse limite. Então não é porque você ganhou 4, 8 quilos com um ciclo que você tem que tomar dose maior. Na verdade, você tem que ter mais paciência, porque aquele lance que eu falei no podcast anterior, o nosso músculo ele precisa sofrer adaptações para que o potencial de síntese proteica aumente. E isso não acontece de um dia para o outro com 2 meses. Precisa de tempo sob estímulo, né? Por isso que a gente tem os platôs de curto prazo e tem os platôs de longo prazo, que são platôs que levam anos para acontecer, que dependeria de cada dose, né? Respondido, Braguinha? Porra, que aula, velho. Tá bom, Braga. Quanto que deu seu exame que você tá querendo tomar? Vai. Deu Não, mas eu perguntei justamente Pode fazer pra a saber. pergunta, aproveita, Não, pode aproveitar. Foi isso mesmo, era Você vai essa mandar pergunta. o que, Braguinha, que você vai mandar? Mas textozinho só, né? De leve. Só pra sentir, né, Braguinha? Segundo ele é a mais segura, então vamos mais segura. O Braguinha natural? Ainda.